Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. Vamos juntos nos voltar ao Pai, nos prostrar na presença do Pai, em oração, permitindo que Ele também nos alimente através da Sua palavra, que é lâmpada, é luz para os nossos pés, nos traz o alimento espiritual, o pão do céu. Então, vamos consagrar esse tempo a Ele, através da oração. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia que Tu nos concedeste. Te louvamos, te agradecemos por, mais uma vez, nos concederes a graça de podermos nos achegar a Ti, formando esta corrente de oração, como irmãos, como família em Deus. Nós nos prostramos diante de Ti, Paizinho, te louvando, te agradecendo e buscando mais de Ti, mais da Tua sabedoria, buscando do Teu perdão, buscando a Tua instrução, porque queremos crescer, queremos amadurecer, queremos ser melhores, Pai. Por isso, nos prostramos diante de Ti. Tenha misericórdia de nós, ouça as nossas orações e sobre nós derrame da Tua bênção. Que esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra, seja um tempo de graça, seja um tempo de estarmos na Tua presença, recebendo, nos alimentando espiritualmente. Nos abençoa, nos guarda, cada lar que se conecta conosco, desde já nós colocamos na Tua presença, Paizinho. Que a Tua santa presença esteja sobre cada lar, enchendo de Tua luz, de Tua paz, pois onde há da Tua presença, nada que possa vir das trevas pode habitar. Por isso nós consagramos a Ti nossos lares, assim como consagramos esse tempo que aqui teremos para nos alimentarmos de Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Bom estarmos na presença do Pai. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Tem mais alguém conectado aí? Por favor, coloque a sua mensagem, a sua saudação. Você também pode trazer as suas intenções de oração para que depois da partilha da palavra nós tenhamos um tempo de oração de forma especial por essas intenções. Antes de nós irmos para a palavra, eu quero ter um tempo de partilha aqui, de ação de graças também, porque no final de semana passada nós tivemos um tempo muito precioso. Dois momentos especiais. No sábado, primeiro culto de mulheres. Uau, foi bênção. As mulheres assim estão de parabéns pela sua organização, pela sua disponibilidade de provarem esse algo novo, porque realmente é uma atividade diferente do que a gente costuma fazer. Então, louvamos a Deus pelo ministério das nossas lideranças, Aline, Marivone, Thalissa, que foram as organizadoras, mas também pela vida de cada uma que esteve ali sábado às 16 horas, tendo um tempo de comunhão, vivendo um tempo de comunhão, convivendo com as demais, recebendo também da palavra. A pastora Cilei, foi bênção, as pessoas nos retornaram, que bênção, que alegria. Esse casal, pastora Cilei e bispo Jair, são nossos amigos, irmãos queridos que o Senhor colocou junto de nós e tem já em diferentes momentos nos abençoado através do seu ministério. Então, mais uma vez, foi um tempo de bênção. Louvado seja Deus pela liderança, por cada mulher que dedicou um tempinho e já ficou o desafio e o compromisso assumido de termos ao menos mais um encontro antes do final de ano, mantendo essa proposta de um encontro mensal, trazendo temas especiais ligados à questão da mulher com ou na presença do Pai. Então,
louvamos a Deus pelo ministério de mulheres. Finalizando, encerrando, né, o mês de setembro, o mês de outubro, Outubro Rosa, a campanha da qual nós fazemos parte. A gente sempre se insere como igreja falando, desafiando as mulheres para cuidarem da sua saúde. Então, louvado seja Deus por cada mulher. E as que não estavam, já fica o desafio. Vamos ter ao menos mais um encontro antes do final do ano, para darmos sequência a esse ministério. Pessoal que foi se chegando, seu Ernesto, Dona Celina, pessoal lá de Erechim, Jesus abençoe essa família. Dona Vânia, seu Írio, Jesus abençoe vosso lar. Dona Gislaine, esses pequenos aí no colo, correndo para cá e para lá. Jesus abençoe essa família. Maria Luísa, família, Jesus abençoe este lar. Muito bem, e claro, eu falei de né? Mas no domingo nós também tivemos momentos muito especiais em 2 cultos, né? Digamos, um momento especial em dois horários, 9 horas e 19 horas, bênção da saúde, para nós orarmos de forma especial por nossa saúde. E no próximo domingo, dia 2, né? No próximo domingo, temos culto 9 e 19 horas, é o primeiro domingo do mês, então, culto tradicional anglicano, seguindo, né, o rito do livro de oração comum, é um culto tradicional. Nós somos uma igreja tradicional, somos conservadores, somos evangélicos, porque pregamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, somos uma igreja contemporânea, pronta para responder aos desafios do nosso contexto atual. Por isso que fazemos uso dessa tecnologia, algo tão moderno, tão novo no viver igreja. E a partir disso, queridos, vamos para a palavra. Nossa série de pregações deste período do ano, juntos para pertencer. Nós somos filhos de Deus. Jesus veio em nosso socorro, nos resgatou das trevas para a sua luz, nos deu a identidade, o poder de sermos filhos de Deus. Mas, como filhos de Deus, não vivemos sozinhos. Não fomos chamados a viver sozinhos, pelo contrário. Pertencemos uns aos outros mutuamente. Sim. Aqui na sequência nós já vimos o valor de adorarmos juntos, propósito da adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Primeiro propósito da igreja, adoração. O segundo tema, valor de crescermos juntos, propósito, missão. Jesus disse, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando tudo que Ele nos ensinou. É o segundo propósito que nós temos como igreja. Eu e você que já conhecemos a Jesus, que já entregamos nossa vida a Ele, devemos sempre nos preocupar em levar essa mensagem adiante. Nós somos testemunhas. E a testemunha, ela não inventa coisa, ela não prepara discursos, ela fala daquilo que ela vivenciou. E é assim que nós ganhamos vidas para Jesus, testemunhando aquilo que nós já vivemos com Jesus, a nossa experiência com Jesus. Através do nosso testemunho, da nossa vida de oração, nós vamos trazendo outros, resgatando outros das trevas para a luz. E assim a igreja tem seguido por todos esses séculos. São mais de 2000 anos de igreja, com algo como 2,5 bilhões de pessoas neste mundo que se consideram, se afirmam, né, ser cristãs. E durante essa caminhada, essa igreja tem os seus altos e baixos,
como já disse um dos papas, foi o Wojtyła, Papa João Paulo II, que no contexto católico romano, acredito que foi a primeira pessoa que admitiu que a igreja é santa sim, mas também pecadora. Santa enquanto é de Deus, é obra de Deus, mas pecadora porque é formada por nós, seres humanos, que somos pecadores. Por isso que a igreja muitas vezes falha. Quem sabe você já teve uma experiência triste, quem sabe você já se magoou. Por isso que quem sabe você nem gosta dessa ideia de igreja. Quem sabe você nem frequenta uma igreja por causa de alguma coisa que você já viveu no passado. Algum testemunho negativo. Mas lembre-se, a igreja é santa porque é de Deus. E Jesus nos fez igreja. Foi o Espírito Santo que desceu sobre aquela comunidade de 120 pessoas e ali enviou eles, empoderou eles para que eles saíssem ao mundo, formando comunidades, agregando mais e mais pessoas a essa família. Aqueles 120 se tornaram mais de 3 mil pessoas. E assim esse número vai a 6 mil, vai a 12 mil, enfim. E chegou nesses 2 bilhões e meio. E assim essa obra avança. Mas tem uma frase que é preciso sempre lembrarmos, que nos liga ao tema sobre o qual nós estamos falando essa semana. Frase, o pastor Carlito Paz, da Igreja das Cidades, Igreja Batista, fez a seguinte afirmação: ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. E se tentar fazer, nunca será grande. Pode até fazer alguma coisa, mas nunca será grande. Como aqui eu testemunhei, compartilhei com vocês um momento especial que nós tivemos no sábado, o encontro de mulheres. E ele só aconteceu. Eu fiz aqui a referência às 3 mulheres que se dedicaram, as nossas líderes, com uma participação mínima deste pastor aqui. A organização foi delas. Elas que deram seu toque, elas que ajeitaram o espaço, elas que se dedicaram de trabalhar esse mês todo, aliás, em cima da questão do Outubro Rosa, com culto especial. Muitas vieram vestidas de rosa, elas fazendo a motivação, elas desafiando e desde aquele primeiro momento já preparando, já sonhando com este culto de encerramento dessa campanha, encerramento deste mês. Então, se dependesse aqui do reverendo, não teria acontecido aquilo que aconteceu. Então, se a igreja avança, se a igreja chegou até onde ela chegou, é porque há uma participação desses diferentes e diversos membros deste que é o corpo de Cristo, a igreja. Então, durante todos esses séculos, a igreja sofreu perseguição e ainda sofre. Temos casos de cristãos sendo mortos na Nigéria. Isso é de agora, é recente. Quem sabe você nem ouviu falar nisso, né? Porque a mídia, a maior parte da mídia não se interessa em falar isso. Afinal de contas, são só cristãos morrendo, né? Para que noticiar isso? Mas, sim, tem gente sendo perseguida em nossos dias, pastores sendo presos na China, igreja escondida. Mas ela avança, ela cresce. Muitas pessoas foram martirizadas e continuam sendo martirizadas. Muitas tentativas foram feitas para calar, para destruir a igreja. Mas, como o Senhor mesmo diz, nada poderia, as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Não, e nada deteve, nada segurou essa obra. E ela continua firme, marchando, avançando, desbravando, lutando. E, acima de tudo, vencendo para a honra e glória de Deus. Por isso que essa ênfase,
ela só chegou até onde ela chegou porque ela é guiada, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela é obra santa do Senhor. Mas porque não é uma pessoa sozinha e isolada. Jesus, sendo Jesus, chamou 12 e esses ele discipulou e a esses ele enviou. E ele pediu para que fizessem mais e mais discípulos. Ele orou pela unidade dos seus discípulos. Mas vamos ver alguns princípios importantes sobre o valor de estarmos juntos, o valor da comunhão. A partir do texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, os versículos 13 ao 27. Diz assim o texto. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Que palavra poderosa. Algo que é legal dos textos é quando você lê, relê, tentar se colocar na cena. Imagine você ali vendo João, pessoas vindas de todos os lugares, vindo até João, confessando seus pecados, arrependidos, sendo batizados por João, começando uma nova vida, aquela multidão vindo de todas as partes. No meio de toda aquela multidão aparece alguém. Alguém que João diz de longe: Esse eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele até se negou: Eu não posso te batizar, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus, vamos lá, vamos fazer conforme a vontade do Pai, vamos cumprir a vontade do Pai. E assim eles realizaram, e depois o céu se abrindo, céus abertos, o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus. E a voz: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Uau! Tente se colocar nessa cena. Viver em comunhão. Jesus nos desafiou a viver em comunhão. A palavra de Deus nos desafia a viver em comunhão. Lá na criação ainda temos a constatação, a afirmação de Deus que não é bom que o homem esteja só. Salmo 133 vai afirmar quão bom é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem em seu nome, e olha que ele incentivou a oração individual, mas ele disse que onde 2 ou 3 estivessem em seu nome, ali ele estaria. Alguns princípios aqui que nos dão uns toquezinhos, já nos trazem o valor da comunhão. O terceiro propósito da igreja. No mundo que nós vivemos, nós somos provocados a viver sozinhos, isolados. As casas vão diminuindo de tamanho. Pessoas jovens, que não querem mais casar, ou se casam, não querem ter filhos, não querem construir família, para não se incomodar, para não ter gastos. As pessoas se isolando, só que isso nos adoece, gente. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. A importância de nós pertencermos,
E aí a igreja vem literalmente na contramão do mundo. De certa forma, incentivando que você tenha filhos, sim. Que você constitua família, sim. Porque esse é um dos ensinos bíblicos. Ide procriai-vos. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Isso faz bem pra gente. E tem um detalhe. Tem a questão também de pertence. Se a gente não sabe a que lugar pertence, a gente se adapta a qualquer lugar que a gente estiver. E muitos desses lugares nos levam à perdição, nos levam à destruição, ou não nos levam a lugar nenhum. Tem lugares que não quer dizer que são negativos, são no todo, né, negativos, mas eles não agregam, não nos ajudam como seres humanos. E a igreja vem literalmente como essa instituição, mas mais do que isso, uma família. Trazendo, é uma família que ela nunca fecha as portas. Ela está sempre de portas abertas, querendo acolher mais e mais pessoas. Para que mais e mais pessoas recebam esse detalhe na sua identidade, sabendo, eu sou filho de Deus, mais do que isso. Ou, com isso, eu sou família de Deus. Eu pertenço a uma família global com mais de 2,5 bilhões de pessoas. Pensa, uma família espalhada pelo mundo todo. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos ser intencionais nisso. Por isso que o primeiro ensino, a primeira coisa que a gente aprende a partir desse texto bíblico, pessoal que foi se achegando aí, Mari, Fábio, seu Pietro, família, Jesus abençoe. O primeiro princípio que a gente aprende a partir desta passagem que nos narra o batismo de Jesus é que para vivenciar o poder de estarmos juntos como família de Deus, nós devemos aprender em ir na direção das conexões de valor. Veja só, ir na direção das conexões de valor. Ser intencional em se conectar com os outros. Dona Cleusa, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Veja o texto. Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Ele foi intencional. Ele foi ali para isso, para se conectar com João. Ele podia ter desviado. É como você decide ser parte de uma igreja para, além do fato de entregar sua vida a Jesus, estar conectado intencionalmente, conectado com irmãos, ter uma família. Eu sempre faço referência, tem uma irmã minha conectada aqui, uma sobrinha, mas eu sempre faço a referência, Deus me concedeu um ministério e nesse ministério eu saí da minha cidade, eu fiquei longe dos meus parentes, mas Deus me concedeu pessoas, homens, mulheres, que são mais chegadas que os meus próprios irmãos. Deus colocou, é como se Ele estivesse preenchendo esse vazio, pelo fato de eu não ter os meus irmãos aqui pertinho de mim, Ele colocou irmãos em Cristo, juntinho de mim, que compartilham, que brincam, que me levam para a pescaria, que gostam de assar aquele churrasco comigo, que já me ajudaram em tantas situações difíceis, que estendem a mão, que me arrumam um serviço para me ajudar, para ser bênção na minha vida. Então, só que lá com 16 anos, eu fui intencional em ir, quando eu fui
me mudei do interior para a cidade. Aliás, no interior a gente já fazia isso. Me lembro de algumas viagens que a gente fez, eu e meu irmão, de bicicleta, algo como 16 quilômetros de bike, para estarmos congregando no domingo, estarmos no culto no domingo. Mas quando me mudei do interior para a cidade, eu tive várias ofertas. Festas, bailões. Só que mesmo com esses bailões, há oferta de drogas também, teve oferta de drogas. Embora que no início eu comecei de participar das duas realidades, eu ia em bailão, já pensou? Mas também não deixava de ir aos cultos. E de repente algo falou mais alto, algo me atraiu, que eu não quero mais aquela realidade, eu quero estar nessa família de fé. Então, intencionalmente, eu me coloquei como parte dessa família, eu fui acolhido por uma família de fé. Eu fui me envolvendo, eu fui me voluntariando nos diferentes ministérios. Eu era um terror para ler um texto bíblico. Eu gaguejava, era um terror para ler um texto bíblico. Só que eis-me aqui, com o tempo fui aprendendo. Voluntariado nos diferentes ministérios. Precisa de alguém para servir na janta, a gente promovia jantas. Eis-me aqui. Fui me envolvendo intencionalmente. Aquela coisa de me candidatar, não é porque o reverendo, por favor, me ajude, estou precisando de ajuda, estou precisando de um voluntário. Não, eis-me aqui, eu posso ajudar. No que eu posso ajudar? E Deus foi abrindo portas, foi me mostrando como eu posso me envolver, foi me mostrando o que Ele queria de mim. E até aqui Ele me trouxe. Então você tem que ser intencional no sentido de ir em direções de conexões de valor. Atente esse detalhe. Não é qualquer conexão. Conexões de valor que te impulsionem, que te melhorem como pessoa, como ser humano. Não qualquer conexão, ou conexões que estejam te levando para a destruição da tua vida. Não, conexões que te exaltam, que te valorizem, que te aproximam de Deus. Então seja intencional em ir em direção de conexões de valor. Eu aqui fiz a referência ao Bispo Jairo, pastora Cilei, que esteve abençoando as mulheres no sábado, com seu testemunho, com a palavra. Deus usou ela poderosamente na vida das mulheres. E eles têm sido bênção na minha vida, no meu ministério. Então, pessoas que há pouco tempo eram estranhas, mas que Deus foi colocando, foi aproximando, hoje fazem parte da nossa vida. Conexões de valor. Então, seja intencional em buscar se conectar com pessoas que em construir, aliás, em ir em direção a conexões de valor. Segundo lugar, construa grandes relacionamentos com humildade. O versículo 14, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João podia ter se achado o cara, né? Olha as multidões que vêm a mim, eu sou o cara. E ele não. Quando vê Jesus, ele reconhece seu lugar. Eu não sou digno de desatar sequer a correia das suas sandálias. É tu que tinha que me batizar, não eu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com humildade. Jesus depois vai exaltar, vai valorizar este homem, dizendo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior que João. Conexões que também honro. Mas o princípio aqui da humildade, tanto na pessoa de João, que se coloca no seu devido lugar, como profeta, como aquele que veio preparar, aliás, e apontar na direção do Messias. Tipo, o Messias chegou, agora eu saio de cena. Eu só estava preparando o espaço para ele.
E no próprio Jesus a gente vê isso, quando ele se humilha, se colocando na forma de servo. Ele sendo Senhor e Deus, servindo, dando a sua vida em nosso resgate. Então, dentro do ambiente da igreja, sirva com humildade. Independente se você tem um cargo, se você serve em algum ministério, você é liderança, mas sirva com humildade. O princípio da humildade deve ser parte fundamental da vida de todo crente. Terceiro lugar, a importância de buscarmos a vontade do Pai em concordância com os irmãos na fé. João, ele faz aquela afirmação, né? João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Convém que nós façamos conforme a determinação do Pai, conforme a vontade de Deus. É aquela troca de orientações, de princípios, na direção de que nós vivamos segundo a vontade de Deus, porque, como disse o apóstolo Paulo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O detalhe é que não é fácil nós abrirmos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, dos desejos da nossa carne, para nos render à vontade de Deus. Por isso que o andar em família, como comunidade, como irmãos que se apoiam, que se ajudam, como é bom. O processo não é fácil, até num vício. Você largar da dependência do álcool, por exemplo, algo que eu já vivi, como é difícil. Mas se tu tens o testemunho de pessoas que já venceram, se tu tem pessoas ao teu lado que te apoiam nesse processo, você pode vencer sim. Aliás, pessoas inclusive que te desafiam a isso. A você olhar para o lado para alguém, ele venceu, então eu posso vencer também. Então, para vivenciar o poder que há na comunhão, no estar juntos como família de Deus, nós devemos buscar a vontade do Pai em concordância com os irmãos na fé. Dona Marley, seu Leandro, Naíma, família, Jesus abençoe este lar. Quarto lugar, viva céus abertos em comunidade. O versículo 16, Mateus capítulo 3, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. Uau! O céu se abriu. Deixa eu recordar alguns outros momentos. A verdadeira comunhão abre os céus. No dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar e foi nesse lugar que desceu fogo do céu. Os céus se abriram e chamas como que de fogo desceram uma sobre cada um daqueles discípulos e toda aquela comunidade. Paulo e Silas cantavam e adoravam juntos, presos injustamente, depois de terem sido açoitados. Ali naquele ambiente desumano, eles oravam, adoravam juntos ao Senhor. Lembra quando Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem juntos, eles estavam em 2, ali orando, adorando a Deus. Os céus se abriram, as cadeias se romperam, eles foram libertos. Queridos, o mundo pode querer nos distanciar. Quem sabe você se distanciou já da igreja por alguma coisa que você viveu, que desagradou a você. Quem sabe por medo, quem sabe por feridas que foram abertas em seu coração, ou por orgulho, porque alguém te disse algo que te ofendeu, que te machucou, qualquer outro motivo. Queridos, vamos superar isso, porque é em comunidade, é nesse ambiente de adoração e comunhão
que literalmente os céus se abrem e o sobrenatural vem sobre nós. Vamos buscar intencionalmente viver em comunhão. Quinto lugar, para vivenciar o poder que há no estar juntos como família de Deus, abra os olhos para perceber o que o Espírito faz na unidade. O Espírito Santo age na comunhão, na igreja. Aquelas 120 pessoas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, estavam ali reunidas. Todos que ali estavam em oração, naquele ambiente de obediência, porque eles estavam em obediência ao que Jesus lhes disse, o que Jesus lhes ordenou. Então, obedientes, oração, obediência, oração. Ali eles escolheram o 12º, aquele que substituiu Judas. E de repente, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. O capítulo 3 de Mateus, a segunda parte do versículo 16 nos diz que ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Uau! O Espírito Santo se move, relacionamentos, mas tem um detalhe. Algumas coisas devem ser desenvolvidas nesse ambiente para que esse mover do Espírito seja percebido. Aqueles que já têm uma certa caminhada devem intencionalmente cuidar daqueles que são novos na fé, com conselhos, com oração, com estar junto. Devemos também superar o medo da intimidade, se aproximar intencionalmente das pessoas da igreja. Não é aquela coisa que eu vou, participo ali do culto, já chego meio atrasado e saio correndo sem dar a mão para ninguém, sem abraçar ninguém, sem fazer parte ali do momento de comunhão ali depois do culto, porque eu não quero conversar com ninguém. Não, você tem que ser intencional em se aproximar de alguém, em ter aqueles mais próximos, com quem você compartilha, com quem você ora. Você precisa discipular alguém, você precisa ser discipulado por alguém. Eu fiz aqui referência, além do meu bispo diocesano, tenho irmãos preciosos, pastores aqui na cidade, que têm um testemunho, que têm abençoado minha vida, meu ministério, com o seu testemunho, com a sua vida de fé. Eu preciso estar perto de pessoas que, digamos assim, já caminharam mais do que a gente, do que eu, e beber deles, aprender deles, assim como eu vou discipulando, eu vou passando para aqueles que vêm depois de mim. Por que não abrir sua casa, receber aí uma reunião de oração, estudar a palavra? Buscar curar feridas que podem ter surgido, inclusive, na nossa convivência no ambiente de igreja, por alguma coisa que nos decepcionou com a igreja, por alguma coisa que, quem sabe, nos afastou da igreja. Buscar curar essas feridas. O Senhor é aquele que cura, que restaura, Ele vivifica. Deus de recomeços, por que não recomeçar? E devemos também valorizar o ensino. Momentos de partilha da palavra, de pregação, de estudos bíblicos, para aprendermos mais, para crescermos mais. A gente sempre aprende porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Então, alguns princípios aqui que a gente relembrou, no sentido de que a gente atente, né? E trabalhe intencionalmente para que a gente perceba o agir do Espírito Santo na vida da igreja. E para a gente concluir aqui, tenha a sua identidade afirmada pelo Pai. Então uma voz do céu disse, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus, a partir daquele momento, embora que aos 12 anos ele já sabia qual era o seu propósito, ele sabia que era filho de Deus, ele sabia que devia estar na casa do Pai, mas agora ele tem a sua identidade confirmada. Este é meu Filho amado,
em quem me agrado. Quem sabe problemas que você vivenciou. Quem sabe até afirmações. Eu já vi mães falarem para seus filhos: você é um acidente. Você não devia nem ter nascido, você foi um acidente. Meu Deus. Vai distorcendo a imagem, como se a gente fosse um acidente. Não. A gente tem uma identidade. A gente é um filho de Deus, a gente foi criado por Deus. Não sei se os seus pais te planejaram, se não planejaram, mas para Deus, independente de nossos pais planejarem ou não, Ele já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. E para cada um de nós Ele tem um propósito. Ele tem uma missão muito clara. Então não somos acidente do acaso, não estamos aqui por acaso. Então, como eu dei o meu próprio exemplo, quando eu fui para a cidade, eu intencionalmente busquei a família de fé, eu me inseri nessa comunidade, eu estava ali me metendo em tudo que é ministério, né? Eis-me aqui, eu posso ajudar. Estamos precisando de alguém para servir a janta. Eis-me aqui, estou aqui como voluntário. Precisamos de alguém para fazer parte do grupo de liturgia, de leitores, cantores. Eis-me aqui. Eu era um terror nisso, mas fui aprendendo, fui sendo treinado para isso. Então, essa intencionalidade em fazer parte, e Deus vai nos mostrando, vai afirmando nossa identidade, vai afirmando nosso propósito, o que Ele espera de cada um de nós. Amém? Alguns princípios que a gente aprende aqui pela palavra de Deus, para que a gente vivencie esse poder do estar juntos. Não fomos feitos para viver sozinhos, isolados. Ganhamos a identidade de filhos, portanto, família de Deus, e devemos procurar conexões de valor, construir grandes relacionamentos com humildade, buscar a vontade do Pai em concordância com os irmãos, experimentar, ver os céus abertos em comunidade, abrir os olhos para perceber o Espírito Santo agindo, fazendo maravilhas na comunidade de fé, na unidade, naquele ambiente de unidade, e termos a nossa identidade afirmada pelo Pai. Comunhão. Zelemos, sejamos intencionais. Como Jesus, que além de trabalhar os discípulos, qualquer diferença que surgia, ele fazia eles superar essas diferenças para estarem juntos. Ele orou pela unidade dos discípulos. Sejamos também nós intencionais para trabalharmos pela união, pela comunhão da família de fé. Amém, queridos? Agora vamos ter um tempo de oração. Depois você pode rever essa pregação. Faça também esse desafio de, ao final dessa pregação, compartilhe ela. Ela fica postada na página do Facebook. Compartilhe no seu perfil para alcançar mais e mais pessoas. Não por causa desse reverendo, não por causa da Anglicana Santa Semente, mas por causa da palavra que foi anunciada aqui. Quem sabe tem pessoas que precisam ouvir esta pregação para saberem a importância de serem parte de uma família de fé, de trabalharem pela comunhão, superando nossas diferenças, nossas fraquezas, nossas possíveis decepções e trabalhar intencionalmente pela comunhão, assim como Jesus trabalhou. Então compartilhe, depois disso, compartilhe. Vamos ter um tempo de oração agora, queridos? Pai querido, prostrados diante de Ti, nós te adoramos. Glorificamos ao Teu santo nome porque Tu tens cuidado de nós. Tens derramado provisões, sustento, bênçãos. Como enumerá-las, Pai? São tantas bênçãos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nossas vidas, guiando nossos passos, guiando nossas vidas, nos protegendo. Pelos momentos preciosos que temos vivido como igreja, o culto de mulheres que tivemos sábado, os cultos dominicais que têm sido uma bênção, famílias que vão sendo agregadas a essa grande família de fé, essa irmandade, essa comunhão que vai crescendo, vai amadurecendo entre nós. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque isso é agir Teu sobre nossas vidas.
que nos enriquece, que nos melhora como seres humanos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, pessoas que Tu colocas em nossa vida, que se somam conosco, que agregam as nossas vidas. Obrigado, Senhor. É nas Tuas mãos que nós entregamos nossos lares, nossas famílias, nossa família de fé. Dá-nos sempre mais do Teu cuidado, da Tua provisão, da Tua bênção. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e cuida de nós. Inspira-nos como igreja para crescermos, para avançarmos na Tua direção. Somos tão pequeninos, tão frágeis, temos tanto a aprender. Muitas vezes, pelo orgulho, nos afastamos uns dos outros, nos afastamos da igreja e acabamos perdendo, acabamos sendo presas fáceis do inimigo. Ajuda-nos, ó Deus, a superarmos nossas limitações e a crescermos na Tua presença, crescermos em comunhão, Jesus. E lembrando dessa família de fé, que nós queremos lembrar algumas pessoas que são preciosas para nós. Tu as conheces. Nós lembramos de Aida, Zulmira, Rosane, Ernestina, Diolina, Juraide, Olinda, Débora, Leandro, Juan, Clésio. Cuida, Senhor, de cada um destes. Teus filhos, Tuas filhas. Toca seu coração para que superem sua enfermidade, para que tenham forças para lutar contra a sua enfermidade. Opera a Tua bênção, opera o Teu milagre sobre eles, Jesus. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida de toda essa família de fé, de cada pessoa que se conecta conosco, que de certa forma já é parte dessa família. Visita nossos lares com Teu poder e graça, operando sobre nós das Tuas maravilhas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado conosco. Domingo, cultos 9 horas e 19 horas, culto de Santa Eucaristia, rito tradicional anglicano. Então venha celebrar conosco. E a cachorrada tá faceira aqui no bairro, cheia de vida, cheia de saúde. Bênção também por isso, né, gente? Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes, corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E a Ele, glórias e glórias por todo sempre. Amém.